Vamos falar hoje sobre as confissões de fé dos batistas na história, essa tradição batista de usar confissões de fé. Então, hoje também nós estamos vivendo um período, um momento, depois de um despertamento que tem acontecido no mundo todo, no meio dos batistas, né, americanos, ingleses, aqui no Brasil, de usar confissões de fé, de valorizar esses documentos estes, muitos deles com séculos que foram escritos, né, com uma teologia bastante robusta, uma teologia reformada, e muita gente tem tido conhecimento agora desse material e tem pensado que os batistas jamais tiveram confissões de fé. Muita gente pensa que confissão de fé é coisa dos presbiterianos, mas eu quero tratar com esse tema aqui com o Jonas Madureira e ouvir o que ele tem para dizer sobre isso, né? Então, a primeira pergunta para o Jonas é: como, Jonas, você tem enxergado essa tradição confessional dos batistas e qual a importância desse legado confessional dos batistas para os batistas contemporâneos, né? Fala um pouco sobre isso. Muito interessante, né, Marcos? Hoje voltando, né, mas acho que tudo envolve também ignorância, né? Esse questionamento, essa suspeita do uso que muitas igrejas batistas têm feito, e cada vez mais têm feito, das confissões, principalmente as mais tradicionais, né? Ela é tão inconsistente, ela é tão incoerente, né, porque, em geral, as pessoas elas pensam assim, né, bom, o que é ser confessional? Será que existem igrejas não confessionais? Não existe uma igreja que não seja confessional, isso que as pessoas precisam entender. Toda igreja é confessional. A gente trabalha no curso de membresia da nossa igreja, é a primeira lição. A gente começa dizendo para qualquer um que quer ser membro da igreja: toda igreja é confessional. Então não existe igreja não confessional. Se a igreja é uma igreja confessante, é uma igreja que confessa, ela, portanto, é confessional. O que a gente discute não é se uma igreja é confessional e não é confessional. O que a gente discute é se a confissão de uma igreja é pública ou privada, digamos nesses termos. E, em geral, quando a confissão de fé de uma igreja não é pública, não é publicizada, as pessoas não têm acesso à confissão de fé da igreja, em geral, sabe onde ela está, Marcos? Na cabeça do pastor. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas querem tirar dúvidas em igrejas que são confessionais, mas não publicamente confessionais, elas procuram o pastor, o líder da igreja. E o líder da igreja é que mantém a consistência doutrinária da igreja. Isso é um problema sério, porque um dia o pastor pode ter uma visão maravilhosa, outro dia ele pode ter uma visão horrorosa. E quem está garantindo a natureza confirmadora da interpretação das escrituras está sendo um único indivíduo. Isso é muito complicado, né? A gente tem sempre dito, ensinado à igreja, que a gente precisa recuperar uma tradição que foi cara, sobretudo entre os batistas particulares, que lutaram para que uma confissão de fé fosse não só elaborada com robustez lógica e teológica, mas que ela fosse um instrumento para edificar a igreja, um instrumento para cuidar da igreja, para preservar a igreja de uma série de situações. Por exemplo, eu me lembro há muito tempo atrás, um amigo meu me procurou dizendo assim: Jonas, eu tenho um problema muito sério. E eu perguntei para ele: rapaz, o que é? Ele falou assim: cara, o meu pastor. Aí levou o problema, né? O pastor é o problema da igreja. Eu falei: mas qual que é o problema dele? Eu falei assim: olha, domingo agora ele fez um sermão tão maravilhoso, que eu fiquei impressionado, muito bem feito, muito bem articulado. Eu olhei para ele assim: meu irmão, se o seu pastor pregou um sermão bom esse ano, dê por satisfeito, porque tem igreja que não tem esse sermão faz anos na vida. E aí foi quando ele disse: não, Jonas, para de brincar, meu problema é sério. Eu falei: então o que está acontecendo? Ele falou assim: o problema é que na semana retrasada ele pregou um sermão também maravilhoso, muito, muito interessante. Eu fiquei apaixonado pelo sermão dele. Eu falei assim: rapaz, o cara pregou um sermão bom, pregou 2, e na sequência, aproveita que isso acontece uma vez a cada eclipse lunar. Isso é a coisa mais rara do mundo.
Aí ele disse, não, Jonas, o problema não é esse. O problema é que os dois sermões são lógicos, os dois sermões são, do ponto de vista dos argumentos, consistentes, mas um diz, não ore a Deus pedindo para que ele intervenha, porque ele não vai intervir, e o outro, ore a Deus porque ele vai intervir e vai realizar a sua história, e vai acontecer aquilo e acolá. Ou seja, onde está o problema desse nosso irmão ali? Né? Na consistência. Igrejas não confessionais, do ponto de vista público, elas não conseguem distribuir a dieta teológica da igreja pelo sermão, pela pregação, com base numa coluna vertebral que possa significar uma maneira de ler as Escrituras. Deixa eu dizer isso em outras palavras, Marcos. Quando a gente escolhe uma igreja, as pessoas não levam isso a sério. É que hoje as pessoas elas estão escolhendo igrejas pelos motivos mais errados. Por exemplo, a pessoa escolhe hoje uma igreja dizendo assim, lá tem espaço para criança, tem atividade para criança, tem atividade para adolescente, tem lugar para estacionar o carro. Então, as pessoas elas vão estabelecendo critérios que seriam os últimos critérios que você deveria usar, até o da distância. Seriam os últimos que você deveria usar para escolher uma igreja. E quando você escolhe uma igreja, você está escolhendo uma interpretação da Bíblia. Por isso que toda igreja é confessional, porque toda igreja oferece para os membros uma interpretação das Escrituras. Agora, quando essa interpretação ela não é controlada por um critério fora do pastor, o critério de interpretação é o pastor. Então, um dia ele prega X, outro dia ele prega não X. E não há nada que ninguém possa fazer para dizer, mas espera aí, isso que ele acabou de dizer está errado. Ou seja, não tem como aplicar a disciplina teológica. Uma igreja que não é confessional, publicamente dizendo, ela é uma igreja, Marcos, que não consegue aplicar disciplina teológica, ela só consegue fazer disciplina eclesiástica e olhe lá. Ou seja, ela consegue trabalhar moral, mas trabalha a moral sem a base fundamental, que é a doutrina. Ela não pode, ela não tem mecanismos para defender a membresia de um dia um pastor que estava pensando tudo direitinho, estava correto, e agora ele endoidou. E agora está falando umas coisas que a Bíblia não diz, agora está dizendo que não adianta você acreditar no que a Bíblia está dizendo, que você precisa, sei lá, ou atualizar a Bíblia, ou você precisa, sei lá, abrir mão do nascimento virginal de Jesus Cristo, ou você não precisa crer, não é nem mais que batismo e ceia são, não é, ou ordenanças para um, ou sacramentos para outros, porque ela simplesmente é como qualquer uma campanha que você tem numa igreja neopentecostal hoje. Ou seja, as pessoas elas estão sem nenhum mecanismo de defesa contra o próprio responsável pelo ensino da igreja. Quando o ensino ele está, não publicamente, mas ele está privado, ele está na cabeça de um pastor, as pessoas ficam à mercê de um pastor. Mas eu sempre gosto de dizer, Marcos, que recuperar essa tradição não é só proteger a igreja, os membros da minha igreja, da minha loucura. Eu sempre digo para eles, olha, que bom que a gente tem uma confissão de fé aqui, porque se um dia eu começar a falar um monte de besteira aqui, vocês podem fazer disciplina, vocês podem me disciplinar. Mas você sabe por que é maravilhoso ter uma confissão de fé? Porque quando a gente estabelece uma confissão de fé, ela me protege de vocês, porque vocês são muito doidos às vezes. Vocês vêm com umas ideias muito loucas. Você vem aqui dizendo, não, porque agora eu li um livro, e esse livro diz que o amor vence, e que no final não tem inferno, não tem juízo final, não tem nada disso. E é uma mensagem de amor, e é inclusiva, bem... Eu falo, não, a confissão me ajuda, não só aos membros da igreja se defenderem das minhas loucuras, mas me ajuda a proteger a igreja dos loucos que entram na igreja querendo inventar, querendo fazer um monte de coisa que não está nas escrituras, que não tem respaldo bíblico. Então, Marcos, a tradição confessional da igreja, e que os batistas também possuem na sua história, na sua rica e robusta tradição, ela existe e ela é importante para os nossos dias, porque ela não é só baliza interpretativa, ela é muro para proteger a igreja, seja dos loucos que tentam entrar no meio do rebanho, seja quando o próprio pastor perde a sua cabeça, ou perde, sei lá, o juízo e começa a tratar o ensino das Escrituras de uma maneira equivocada. Então, tornar a confissão de fé pública
Marcos, é tirar da cabeça de uma pessoa e dizer, isso aqui é um parâmetro pelo qual nós usamos para interpretar as Escrituras. Isso ajuda a igreja a pactuar, a igreja a ter uma coisa, não é só a confissão de fé, não. Eu leio para o pessoal da igreja esse livretinho aqui, não sei se você lembra dele, um livro antigo, do Harold Shedd. Igrejas batistas. Antigamente, as igrejas usavam pacto. O pacto vem desde as igrejas particulares, elas faziam pacto de membresia. O que é o pacto de membresia? Ele sabe que ele tem que preservar a doutrina, ele sabe que tem que preservar aquilo que foi legado pelos que plantaram a igreja, por aqueles que vieram antes. Então, eu acho que a gente perdeu muita coisa, Marcos, muita coisa. E a gente precisa recuperar. E precisa recuperar de uma maneira viva, de uma maneira que não seja aquela maneira do museu, né? Você vai para o museu para olhar, olha como isso aqui é bonito, ou quando você vai a uma igreja antiquíssima na Europa, mas não tem serviço, não tem nada lá, é só um lugar, né, para as pessoas admirarem uma obra de arte sacra, mas devoção ali já não existe mais nenhuma. Então, eu acho que não é esse o caso. O que a gente quer é recuperar esse legado, essa contribuição tão gigantesca que serve hoje para proteger membros e liderança, presbíteros da igreja, contra os desmandos e o nosso próprio coração. Confissão é pública para proteger o nosso coração de nós mesmos e cuidarmos uns dos outros, não só moralmente, mas também intelectualmente. Faz sentido, Marcos? Muito. Olha, enquanto o Jonas falava aqui, e essas ideias vão surgindo, né? E tem muita pergunta aqui que eu estou fazendo a mim mesmo aqui, eu queria fazer para o Jonas, não vou fazer agora porque a gente vai perder o tema, mas a coisa vai fluindo muito bem. Jonas, você falou aí dessa tradição, da riqueza da tradição batista e falou também da importância da igreja preservar essa documentação, a confissão de fé, né? Eu vi um pastor outro dia falando num livro, ele disse, olha, toda igreja tem uma confissão de fé. Às vezes ela não está escrita, né? Você acabou de falar, em outras palavras, está na cabeça do pastor, não está no papel ainda. Mas isso é muito importante, de fato, que a igreja olhe para o seu passado, para os pais, os antigos, né, os primeiros que vieram, ou seja, o legado, a tradição, não pode ser desprezado. As coisas não estão começando agora, elas têm um passado, e nós precisamos estudar o passado, precisamos conhecer o passado. Agora, Jonas, falando em confessionalidade, a Igreja Batista da Palavra, aí em São Paulo, que você pastoreia com outros presbíteros, essa Igreja Batista da Palavra é uma igreja confessional, Jonas? Sim, ela é uma igreja confessional, Marcos. Deixa eu ratificar aqui a pergunta. De confissão escrita, né? Isso! Muito bom, Marcos. Sim, ela é de uma igreja que adota uma confissão de fé pública. E no início, Marcos, a gente estudou muito esse livrinho aqui, que você deve conhecer, né? Do Lunkin, né? Tenho ele aqui. As de fé. Tem várias aqui, né? Então a gente estudou muito isso daqui por uma razão. A gente tinha duas alternativas. Ou a gente faria uma espécie de confissão nossa mesmo, não é? Como muitas igrejas fazem hoje. Esse mesmo, é isso aí. E essa é nova, essa é uma nova edição, né? Ela não é muito antiga, não. Ela tá melhorzinha. Tá melhor. E o que a gente fez? A gente poderia fazer como qualquer outra igreja que hoje faz a sua própria declaração de fé. Nós não nos sentimos à vontade para fazer uma declaração de fé que não fosse testada pelo tempo e que não fosse fruto de uma amplitude de visões de homens que estudaram, que tiveram aplicação do seu tempo para produzir uma declaração de fé que pudesse ser o máximo consistente, porque não é fácil. As pessoas acham que estabelece ali 10 frases de doutrina e acham que já tem uma confissão de fé pública da igreja. Mas o problema não é esse, o problema é a consistência. O problema é um artigo em relação ao outro. Aquilo ali exige um conhecimento muito acurado, muito cuidadoso. Então, a gente não se sentiu à vontade de fazer isso. Então, o que a gente sentiu? A gente tem que beber no passado, a gente tem que beber naquelas confissões que foram testadas no passado. E quando a gente estuda a história, principalmente das igrejas batistas, não é?
principalmente do contexto dos batistas particulares. Tem um livro, inclusive, que foi uma coletânea de documentos dessas igrejas antigas batistas, foi uma coleção feita pelo Mark Dever, chama-se Polity. É uma coleção muito interessante, porque ele vai mostrando não só o valor de confissões de fé batistas, mas como essas confissões eram trabalhadas no dia a dia da igreja com relação, sobretudo, à formação dos oficiais, né, presbiterato e diaconato na igreja, a formação, não é, de mestres na igreja, que é uma discussão muito interessante, que a gente, não é, deixa de lado, mas a tradição ela tem uma preocupação com isso. Tem a questão da disciplina eclesiástica, a disciplina teológica, é tanta coisa que você encontra ali que você fala, puxa vida, isso já foi testado pelo tempo. Vários e vários casos que acontecem na igreja, de disciplina, de cuidado pastoral, ou de ensino mesmo para a igreja, já foram vividos por irmãos de vários contextos e das mais diversas formas. Seria, a nosso ver, naquele contexto que nós estávamos plantando na igreja, uma arrogância da nossa parte, nós víamos com isso, simplesmente não considerar esses irmãos. Então, o que a gente fez? A gente viu que a gente tinha duas grandes tradições. A tradição que segue da Confissão de Fé Londrina, 1689, essa confissão mais finalizada, mais arrojada, e aquela que é justamente a confissão de fé que imperou desde a plantação das igrejas batistas no Brasil, que é a Confissão de Fé de New Hampshire, que é uma confissão de fé muito conhecida entre os batistas e que é incrível como a ignorância com relação a essa confissão faz com que muitos batistas se perguntem se eles são confessionais ou não, do ponto de vista publicamente. Eu fico desesperado com isso, mas enfim. Então a gente pegou essas duas confissões porque a gente entende que tem muita gente da tradição batista que conhece essa confissão de fé, foi forjado com essa confissão de fé, que é lá a confissão de fé de New Hampshire, e a gente o que fez? Na nossa leitura da New Hampshire, não há nenhum ponto que a gente vê que entre em contradição com 689. No entanto, há vários pontos da New Hampshire que é tão ambíguo, que o sujeito pode, com a hermenêutica, dar uma... Ele, né, dá uma sambada ali na confissão e manda um somebody love para você, quando você vê, você já está afirmando uma outra coisa que aqueles que confeccionaram a New Hampshire jamais afirmariam. Perfeito. Então, o que a gente fez? A gente percebeu que a New Hampshire ela é mais clara, ela era mais fácil, não é, de as pessoas acessarem. A 1689, ela é de uma profundidade, de uma riqueza, ela é de uma simplicidade também admirável, mas a distância temporal fez com que a gente optasse pela New Hampshire como aquela que os membros da igreja, todos eles precisam subscrever para se tornarem membros, né? E a 1689 se tornou a subscrição necessária de todos os presbíteros e aquela confissão que, inclusive, ajuda a fazer esse fine-tuning aí com a New Hampshire e corrigir as possíveis interpretações equivocadas por algum ponto ou outro que da New Hampshire ficou ambíguo. Então, nós usamos o 689 como uma coluna vertebral do ensino. Nenhum presbítero da igreja pode ensinar sem subscrever ao 689. Então, a gente tem as duas confissões. Na verdade, a gente entrega para os membros da igreja uma coisa assim, né? Como um curso de membresia, e logo na primeira, é a primeira coisa, eles já aprendem declaração de fé. A gente já mostra que são as duas confissões de fé que elas precisam ter no horizonte, né? Então, a gente sempre diz, a gente exige que vocês subscrevam a New Hampshire, mas que vocês estudem o 689. E a gente tem inúmeras propostas de trabalho, desde aqueles que são envolvidos com formação ministerial na igreja, ou mesmo nos seminários, que é uma maneira que a gente tem de ensinar teologia na igreja, a gente tem usado para mostrar para os membros a importância dela ser uma igreja publicamente confessional, e tem sido uma bênção. De tempos em tempos, a gente tem sempre revisitado e sempre tirado dali ensinos.
há ensinos maravilhosos. Eu já trabalhei, para você ter ideia, Marcos, eu usei a confissão de fé Londrina, para discipular um homem que tinha achado que pela perda da segurança da salvação, ele tinha perdido a salvação. E eu mostrei para ele, não, filho, não é assim que funciona, não. A gente tem a experiência da perda da segurança. E mostrei para ele, lendo para ele a Confissão de Fé Londrina, mostrando, olha aqui o que acontece quando um crente, não é, tem o coração frio. É isso, a gente perde a segurança na salvação, que é um tema caro para os puritanos e que a gente deixa de lado, e que serve para trabalhar a vida cristã. Então, eu usei um artigo da Confissão de Fé para cuidar de uma pessoa que estava se sentindo fria espiritualmente. Ou seja, ela é extremamente importante para a vida da igreja. E sim, somos publicamente confessionais e tem sido uma bênção tanto servir a Deus e ler as Escrituras com esse holofote da confissão de fé, como também usar esse holofote para analisar a nossa própria prática eclesiástica, a nossa vida como presbíteros da igreja. Tem sido sempre uma grata satisfação para a igreja aprender cada vez mais à luz dessa coluna vertebral da hermenêutica, da interpretação, que essa comunidade escolheu usar para interpretar as Escrituras. Olha, pessoal, estou aqui simplesmente louvando a Deus e glorificando a Deus pelas palavras do pastor Jonas em relação à igreja. Ele fez colocações aqui maravilhosas, né? Explicou as motivações de por que os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, subscreve 1689 e a igreja, de um modo geral, subscreve a Confissão de New Hampshire. E uma coisa interessante, Jonas Madureira, que você falou aí, essa questão das duas confissões não estarem em desacordo, não estarem em contradição entre si, na teologia, na doutrina. A ambiguidade, sim, você falou com muita exatidão, isso é um problema que às vezes a gente acaba tendo que bater cabeça com algumas pessoas porque elas querem ir para um caminho que não é aquele, né? Daí a importância de estudar a história confessional, a história da produção de um documento, né? Porque você vai ver quem foram as cabeças que escreveram, qual era a posição daqueles homens teológicos. Às vezes não fica muito claro num documento, porque o documento ele é um resumo, é um documento mais simples. A Confissão de Fé de New Hampshire, Jonas, eu conversei uma vez com o Dr. Thomas Nettles, que é um dos grandes historiadores batistas, sim, sim. E ele disse que a Confissão de New Hampshire é um resumo das doutrinas da Confissão de 1689. Então, não é uma confissão que foi feita contra as doutrinas batistas que já existiam. É exatamente uma confissão que foi feita para tornar mais clara e mais simples aquelas doutrinas que são mais profundas, né? Você vê que a confissão de 1689, o vocabulário escolástico é muito grande, né? Uma linguagem muito elevada. A linguagem dos concílios ecumênicos está ali naquela confissão de 1689. O Dr. James Hennihan vai falar disso, né? As linguagens que foram usadas em Niceia, Calcedônia, estão lá naquele documento. Então, é uma linguagem que as pessoas acabaram perdendo. Uma linguagem típica lá do passado, lá de séculos anteriores, e as pessoas, na modernidade, acabaram perdendo essa linguagem e se fez necessário produzir novos documentos com a linguagem mais acessível. Mas New Hampshire é um exemplo disso. E pegando isso como exemplo, Jonas, é necessário, de tempos em tempos, produzir-se novas confissões de fé. Eu não sei se você concorda com isso, não sei se é a sua posição, mas as confissões, elas geralmente tratam problemas que são do seu tempo, são a agenda daquele momento. Então, quando Niceia falou ali sobre a questão da divindade de Jesus, isso foi o assunto que estava sendo discutido ali, por isso está lá na confissão de Niceia, no credo. Então, o que você fala, o que você diz, Jonas, sobre essa questão da produção ou de acrescentar novos artigos em documentos antigos? Qual é o seu ponto de vista acerca disso? Eu entendo que há uma diferença, eu aprendi isso com o reverendo Heber Campos, o pai, né? Uhum. Ele faz uma distinção muito curiosa, que é uma distinção clássica, né? Entre norma normans e norma normata. A norma normans é a norma que regula. A gente sabe que a única norma que regula é a Bíblia.
e as Escrituras. E a norma normata são as nossas confissões, são as normas interpretativas, de critério para interpretar as Escrituras, que são reguladas pela própria Escritura. Ou seja, há um círculo, sim, há um argumento circular que coloca as confissões dentro de uma dependência absoluta das Escrituras. Mas, como você bem disse, as confissões, elas são obras do seu tempo, a gente não pode negar isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba fazendo o seguinte, eu penso que a gente acaba fazendo uma nova confissão de fé londrina, suponhamos. Não é? Terceira confissão de Londres. Pois é, a terceira confissão. E eu acho que eu acho que o papel de uma confissão de fé antiga não é ocupar as Escrituras, mas tampouco é obstruir a nossa leitura contextual das Escrituras. As confissões, elas estão ali, e eu acho que elas ocupam um lugar importante, como a dos gigantes, o ombro dos gigantes. Uhum. Ou seja, é o reconhecimento de que as coisas novas que precisam ser ditas hoje só podem ser ditas se você subiu naqueles ombros. Então, não é continuar, não é acrescentar um artigo, não é remover um artigo. Eu acho que é preservar aquela tradição, entendendo que aquela tradição ela serve para a gente como um platô que nos permite enxergar além. Ou seja, a gente tem que usar uma confissão de fé a nosso favor e não usar a confissão de fé como um peso que impediria de contextualizar as Escrituras, de trabalhar as Escrituras com os problemas dos nossos dias. Eu acho que uma confissão, eu acho que toda confissão que é minimamente útil à igreja, ela trata de elementos que são atemporais. E naqueles tópicos que ela é mais temporal, pode ver, são os tópicos que mais têm disputa. São os tópicos que mais têm disputa interpretativa, porque envolve mais contexto do que as outras que são doutrinas perenes, doutrinas que são afirmadas desde Nicéia até os nossos dias, por exemplo. Então, eu penso que eu não me sinto, sendo bastante sincero, Marcos, eu não me sinto atraído por novas confissões, mas por pregações e ensinos que levem em conta a Bíblia, a história até hoje e o contexto que a gente vive hoje. Então, eu acho que a gente faz isso com os nossos livros. Não tem como a gente comparar, não é, as igrejas do século XVI, XVII, XVIII, com as nossas igrejas hoje, com a capacidade que a gente tem de suprir com material teológico e de orientação para a igreja, etc. As igrejas podem oferecer isso, podem atualizar, digamos, as confissões a partir de contextos que são interpretações que lidam com problemas atuais, com problemas que nós estamos vivendo. Né? Coisa muito diferente é a escritura, que é a nossa regra de fé e prática, que é a nossa fonte de sabedoria, que deve ser objeto de nossa reverência, ao ponto de interpretarmos aquilo que está sendo dito com a máxima seriedade, com o máximo compromisso possível, sem acreditar que a gente vai encontrar a revelação, a interpretação que ninguém fez até hoje das Escrituras. Em geral, quando a gente diz isso, eu acho que a gente já está dizendo uma heresia, só não sabe onde é que ela se encontra na história. Mas quando a gente vem com uma ideia muito nova, eu fico assim muito ressabiado. A orelha fica em pé já, né? Fica. Jonas, hoje há visivelmente um retorno dos batistas à confessionalidade 1689. Muitas igrejas estão sendo plantadas nessa linha reformada, batista particular, voltando para a confissão de fé de 1689. Algumas igrejas estão literalmente buscando essa confessionalidade. Outras estão sendo plantadas sobre essa confessionalidade. Né? E a minha pergunta é o seguinte: qual é a sua opinião sobre... Você até falou um pouco sobre isso, mas talvez agora com um outro tipo de resposta sobre a teologia, a doutrina.
Qual é a sua opinião sobre a Confissão de Fé Batista de 1689? E fala também um pouco sobre esse retorno que está acontecendo hoje. Sim, eu acho ela de uma riqueza impressionante, né? Impressionante. Eu acho que qualquer comparação que a gente faça com aquela famosa tábua de comparação com a Confissão de Fé de Westminster e com a de Savoy, a gente percebe a grandeza, quanta harmonia, quanta posição de clareza ela oferece em vários aspectos. Então, eu acho que ela é uma confissão que os batistas, em especial, só têm a perder por não usá-la. Ela é gratuita. Não tem que pagar royalties, Marcos. Pois é. Entendeu? Então, e a gente não usa esse tesouro que está aí, entendeu? Então, eu acho que eu fui muito impactado, Marcos, muito mesmo. E a gente sempre lê isso no curso de formação ministerial que a gente tem aqui na igreja. Eu sempre peço para que eles leiam aquele sermão que foi entregue por Nehemiah Cox na ocasião da ordenação de, acho que é um presbítero e um diácono, né? E é um texto muito bonito. Inclusive o Renihan, ele dá um dos nomes do livro dele, né, sobre essa natureza da confessionalidade 1689, ele dá lembra, né, que a beleza e edificação de uma igreja estão em sua ordem, né? E eu acho esse trabalho do Nehemiah Cox, que não pode ser um nome esquecido dentre os inúmeros nomes que fazem parte dessa grande tradição de mestres que foram fundamentais para a constituição dessa confissão de fé. Ela reflete essa busca por uma beleza e uma edificação com base na ordem. Eu acho que isso não tem como você não enxergar isso em todos os aspectos da arquitetura dessa confissão de fé. Então, eu me apaixonei pela história da confissão e pela própria confissão e a sua relação com a nossa igreja, especialmente por causa do Nehemiah Cox, não é? E essa busca por uma beleza da igreja, ou seja, um pastor ele tem que se preocupar em ornamentar essa igreja, né? E ele tem que se preocupar em alimentar essa igreja, em edificar essa igreja. Mas com base em quê? Na sua opinião? Não, com base numa ordem, né? Ou seja, toda a relação de proporção, seja estética no que diz respeito à beleza da igreja, seja a ética no que diz respeito à vida ativa da igreja, as suas ações, os seus atos no mundo, ela possui uma ordem. E essa ordem, eu acho que vai contra o nosso ímpeto de viver uma vida com base sem uma ordem. Então, o que justifica muitas de nossas ações desastrosas na igreja é a falta de uma ordem. E eu acho que a confissão de fé lembra a gente que é preciso ordenar as coisas. É preciso dar uma ordem para as coisas. Ordem aqui, não aquela ordem que é para você ir obedecer, é a ordem com direção. As pessoas precisam de direção, Marcos, e é muito sério, porque ensinar uma igreja, um pastor que tem a missão de ensinar uma igreja, e quando ele sobe no púlpito todo domingo para pregar e vê aquelas pessoas ávidas para receber aquela porção das Escrituras, não tem como ele não ter tremor e temor no Senhor e não se preocupar com aquilo que vai ordenar a igreja. A gente entende que a pregação, Marcos, ela é uma maneira de ordenar a igreja. Por isso que essa busca tão obsessiva, eu diria, pela ordem, presente na 1689, ela é uma das coisas que mais influenciam nossa igreja, e a gente pode encontrar isso em diversos aspectos da nossa igreja. Vários aspectos da nossa igreja reflete beleza e edificação, porque no fundo, a ordem não foi desprivilegiada, a ordem ou a direção dada por uma confissão de fé não foi preterida. Então, a gente aproveita esse momento que muitas igrejas têm recuperado para encorajar, não é, pastores que
às vezes procuram tantos materiais para crescer a igreja, né? Hoje tem tanta coisa. Eu fico impressionado, Marcos. Se você vai hoje para um congresso para plantação ou revitalização de igreja, as pessoas mostram cada modelo de plantação, de edificação, quando você olha assim, meu Deus, eu tenho que ter tanto dinheiro para plantar uma igreja. E para fazer isso aqui, eu preciso de muito dinheiro. Mas quando você começa a ler uma confissão de fé, principalmente na 689, sobre eclesiologia, você vai descobrir que antes de dinheiro, antes de se preocupar com orçamento, antes de se preocupar com investimento, você vai ter outras preocupações antes de plantar uma igreja. Uma igreja tem que nascer do culto, uma igreja tem que nascer da sua confissão pública de fé em Jesus Cristo, uma igreja tem que nascer da sua preocupação com os oficiais da igreja, ela tem que nascer de sua preocupação em solidificar uma membresia. Ou seja, as pessoas hoje elas plantam a igreja, mas elas não sabem dizer quando que a igreja terminou a plantação. Hoje eu vejo tanta gente falando, como é que você está? Estou plantando a igreja, o cara está há 15 anos plantando a igreja. Como assim, rapaz? A Bíblia dá uma ordem para a gente quando é que tem uma igreja. Você tem ali, você tem tudo que precisa para ter uma igreja. Se você ler uma confissão de fé como o 689, ou como qualquer outra confissão que seja robusta, você vai ver que ela vai te dar todos os elementos que dizem assim, isso é uma igreja. Então o que você tem que fazer? Trabalhe para que aquilo ali aconteça. Quando aquilo ali acontecer, você tem uma igreja. Então, as pessoas confundem plantação de igrejas com quantidade de gente, com estrutura, e não se preocupam com o primordial, que são as ordens, as direções. O povo de Deus precisa de direção. O povo de Deus precisa de ordem. E se a gente não dá uma direção para o povo de Deus, se a gente não dá uma ordem, uma orientação para o povo de Deus vai para tudo quanto é canto. Eles vão para todos os lados, menos para o lugar onde tem que ir. Verdade. Jonas, agora deixa eu aproveitar o gancho aqui. Você conversou uma vez comigo e falou que esse livro que eu acabei de mostrar, O Ser de Deus e a Trindade, você estava adotando aí com o pessoal da igreja. Fala um pouco sobre isso, Jonas. Você está falando do seu livro aqui, né? Esse aqui, né? Exato. Então, um dos pontos interessantes dele, que eu acho que vai ser de extrema valia para quem vai ganhar esse livro aqui, em primeiro lugar, é ter um comentário de um artigo da própria Confissão de Fé Londrina. Então, eu acho que é um artigo importantíssimo. Eu acho que ele mostra aqueles aspectos que a gente negligencia da doutrina da Trindade na vida prática, no dia a dia da igreja. Eu acho interessantíssimo não só a maneira como você comentou aqui a confissão de fé, mas como você foi capaz de usar outras literaturas, abrir a discussão. É um livro muito rico. Aqui a indicação para o pessoal de formação ministerial na igreja, né? Aqueles que estão lendo a confissão de fé, aqueles que estão acompanhando a confissão de fé, certamente vão passar por ela. A gente ainda não está na sessão desse ano da Confissão de Fé Londrina, estão com uma outra tarefa, mas esse aqui está engatado junto com os aspirantes da Confissão de Fé na sessão dedicada ao Ser de Deus. E eu acho que isso aqui é uma das contribuições, Marcos, das muitas que você já tem feito, de interpretação e divulgação da Confissão de Fé, e que, mostrando a riqueza, o recurso que ela tem, de uma maneira bastante clara, a sua maneira de escrever é clara, não é? Faz parte do seu perfil aí a clareza. Isso é muito bom, é um livro que, eu diria, não pode passar dessa vida para outra sem ler. Essa frase aí não podia deixar de falar, viu, Jonas? Inclusive, o Paulo Júnior disse, pastor, quando nós estivermos fazendo aqui os banners da live, tem que botar aquela frase do Jonas, não passe dessa vida sem ler. É isso aí, Jonas, muito obrigado. E a doutrina da Trindade é uma doutrina importante demais, né, Marcos? Sim. E outra, a gente tem que começar a escrever como você está colocando, temas que são da ordem da contemplação, do ser de Deus, que é uma coisa que às vezes a gente deixa de lado e perde de vista. Ajuda na oração, né? A gente, às vezes, tem umas heresias trinitárias que aparecem aí quando a gente confunde as pessoas no meio da oração. Na oração das pessoas na igreja pode aparecer uma concepção trinitária meio complicada. E eu acho que um livro como esse é sempre bem-vindo.
Ok, Jonas, muito obrigado aí pelo comentário do livro. Inclusive, Jonas, falando aqui da formação ministerial, a Igreja Batista da Palavra, ela adota uma pluralidade de presbíteros na liderança da igreja. E vocês fazem aí esse treinamento, essa espécie de classe com a liderança, né, para a formação da liderança. Esse modelo da pluralidade de presbíteros, ele foi adotado no passado por várias igrejas batistas, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, né? As nossas confissões de fé mais antigas, elas falam dessa pluralidade de presbíteros, né? Eu Sim. queria que você falasse um pouco sobre esse modelo de liderança e sobre esse treinamento que vocês aplicam aí na igreja. Se ele é aberto para outras pessoas ou é local apenas? Muita gente, Marcos, acha que a pluralidade de presbíteros é uma invenção da igreja presbiteriana. E esses irmãos, eles têm o ministério de presbíteros, não é porque eles inventaram, não, é porque eles leram a Bíblia, está lá nas Escrituras, sempre teve ali. A ignorância é nossa, de não reconhecer que na nossa tradição batista também tem presbíteros. A ignorância é do sujeito que não sabe que igreja católica tem presbítero. E nem por isso eles são presbiterianos, né? Então, os presbíteros, eles não são uma atribuição da igreja presbiteriana, é o governo presbiteriano que marca a igreja presbiteriana como presbiteriana, e não o presbítero, porque presbítero tem outras igrejas que não são presbiterianas, mas é o governo presbiteral. Isto sim é uma marca das igrejas presbiterianas. As igrejas batistas, elas possuem aquilo que talvez seria, não é, entre os presbiterianos, o conselho ministerial, não é? Que é o colegiado de presbíteros daquela igreja local, que governarão a igreja como um ofício ministerial e plural. Eu entendo que a igreja ela só tem a ganhar com a pluralidade de presbíteros. Infelizmente, a gente tem uma mentalidade muito complicada, sobretudo no nosso contexto batista, e que entende que só existe a figura de um pastor. E é o pastor ali que é o único que poderia ser o presbítero na igreja, e os demais, né, você tem ali um outro pastor, auxiliar, etc. A gente não pensa dessa forma, a gente entende que as escrituras falam de presbíteros, no plural, governando uma igreja. A gente entende que entre os presbíteros você pode ter um que seja aquele que mais conhece as escrituras e que é por isso que ele é escolhido para liderar a igreja no ensino. Mas a igreja é liderada por presbíteros, isso é muito bom para o pastor. O pastor não pode ficar sozinho, porque presbítero é a mesma coisa que pastor. A gente entende que não há e não deveríamos fazer essa distinção entre um presbítero que seria administrativo e um presbítero que seria educador, magisterial. A gente entende que todo presbítero é magisterial, todo presbítero ele é responsável pelo ensino, ele é didáticos, ele é apto para ensinar e deve ser apto para ensinar. E ensina a igreja, seja nos pequenos grupos, no sermão, numa aula de escola bíblica dominical, com a sua própria vida e o seu testemunho. Então, o que a gente fez foi ler as escrituras, olhar para a nossa tradição batista e ver que dentro da tradição batista há sim presbíteros, não é? É a gente que desconhece essa tradição, não é? Há também a tradição daqueles anciãos que são os irmãos mais velhos, que não são presbíteros, mas estão ali dentro da própria igreja cumprindo uma função, inclusive de apoio aos presbíteros, aos pastores, enfim. Eu acho que há uma recuperação nessa pluralidade que deixa a igreja menos... deixa a igreja, eu diria, mais exposta à diversidade da exposição das escrituras e do ensino das escrituras quando você tem a pluralidade de presbíteros, né? E isso a gente começou na igreja desde o início, Marcos, desde o início. Por isso que a 189 ajudou bastante, porque alguns pontos que a gente julgava serem importantes no início da igreja, para que ela se consolidasse, a gente seguiu como metas. E uma delas era essa, a gente iria começar a igreja treinando presbíteros e formando os presbíteros dentro da igreja, a igreja formando os seus presbíteros.
Então, a igreja, desde o início, não deixou nenhum dos primeiros candidatos ao curso de formação ministerial comprar um livro. E essa era a maior briga que eu tinha com os meninos, né? Eu dizia para eles, se vocês inventarem de ficar comprando livro, agora é hora de vocês aceitarem que a igreja está investindo em vocês. Vocês têm que aprender que agora é hora de receber o que a igreja está investindo e vocês terem temor porque é o investimento dela na vida de vocês. Isso foi maravilhoso. Eles começaram a ler, na época a gente li muito com eles. Foi o primeiro batalhão, o primeiro pelotão sofreu, era 4, 5 livros por mês, tinham que escrever, era uma loucura. Mas foi o começo, foi se acertando, e a gente tem hoje esse grupo de formação ministerial na igreja. Hoje eu tenho lá presbíteros que foram formados ali com a gente que foi alguns que foram meus alunos do seminário. Então, a gente acabou criando ali uma força dentro da igreja de preparo de formação ministerial. A gente tem aqueles que são os aspirantes, que são aqueles que estão começando, que vão assistir às discussões. Você tem os presbiteráveis, que são aqueles que são candidatos ao ministério pastoral e que vão escrever papers sobre os tópicos, não é, importantes da vida de uma igreja. E a gente vai discutindo junto com os presbíteros, que colocam discussões, questões importantes no dia a dia. A gente não abre formação, essa discussão dos aspirantes e dos presbiteráveis para quem não é membro da igreja, né? Mas para quem quer visitar, quem quer conhecer, quem quer assistir, a gente sempre abre uma brecha, tem a oportunidade de ver o que a gente está fazendo. A gente tem a pretensão de, nesse ano, se tudo der certo, fazer uma conferência, um encontro, não é para dar uma palestra meramente sobre igreja ou plantação de igreja, mas abrir as portas da igreja para quem quer pastorear, para quem quer ver uma igreja que abraça esses pontos e como ela lida no meio de uma cidade como São Paulo, né? Então vai poder ver ela no seu dia a dia. A gente quer fazer isso e abrir para que as pessoas possam ver e elas tenham aquela sensação, não é, que eu sempre ficava buscando nesses encontros de plantação e revitalização de igreja. Puxa, eu acho que isso aqui dá para fazer. Isso aqui eu não preciso de dinheiro, não, eu preciso de outras coisas. Para plantar uma igreja, eu preciso disso aqui, é isso que eu preciso. Então, esse é o grande foco do Formação Ministerial, mostrar que a igreja é responsável pela formação dos seus presbíteros, a igreja participa da eleição, ela participa do momento em que alguém é reconhecido como presbítero na igreja. Então, é uma sensação maravilhosa você ver aqueles jovens se envolvendo com a igreja, se dedicando a ensinar, dando o seu melhor. Então, graças a Deus, hoje eu tenho um motivo de muita alegria de poder ver na igreja jovens servindo, pregando sermões expositivos tão bem cuidados, tão bem trabalhados. Então, foram 5 anos de intenso trabalho e eu acho que agora a gente está começando a ver nesses jovens, né, os efeitos desse treinamento, de toda essa dedicação de andar junto com eles para formar. Porque é aquela história, né, Marcos? Pastor forma pastor, né? Não adianta enfiar ele no seminário para que rode a manivela e no final saia um pastor pronto. Não. O seminário vai ajudar, mas a igreja e o pastor da igreja tem que fazer o papel de acompanhar esse seminarista, esse candidato ao ministério pastoral e formar ele, não é, com o seu próprio exemplo, com o seu dia a dia, trazer ele para a sua casa, trazer ele para o seu dia a dia, ensinar com a sua vida, com o seu dia a dia, né? Então, acho que isso é de uma riqueza enorme, enorme. Jonas, legal, eu agradeço mais uma vez, passo a palavra para suas considerações finais, e depois que o Jonas sair, a gente vai ficar mais uns 5 minutinhos aqui, eu e vocês de casa, vocês estão nos assistindo, para os nossos avisos, comunicados, etc. Jonas, com você. Marcos, eu queria agradecer essa nossa conversa, fazia tempo que a gente estava para conversar, né, sobre tanta coisa que a gente tem em comum, a gente tem tanta coisa para conversar, mas eu queria encorajar você, eu tenho visto seu trabalho, seu esforço hercúleo para tornar cada vez mais essa tradição tão rica dentro do universo batista mais conhecido, para que as pessoas possam saber que não é uma coisa, não é invencionice, não é novidade alguma, não é? Então eu quero encorajar você tem abençoado muita gente, não é? Muitos pastores, jovens pastores,
que achavam que só tinha um jeito de ser pastor. Você tem mostrado outros caminhos, né? Então, eu quero encorajar você a continuar o seu trabalho, a investir nessa grande tradição que já contribuiu na história e pode continuar contribuindo. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. Leve o nosso abraço aos irmãos do seminário, da igreja. E você sabe, aqui a casa é sua, sempre que você precisar, sempre que você estiver por aqui, por São Paulo, não deixe de passar aqui na nossa igreja, não deixe de passar aqui no meu escritório, vai ser sempre uma alegria recebê-lo. Que Deus te abençoe grandiosamente, meu irmão. Obrigado, Jonas. Até a próxima, amigo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Muita gente tem me perguntado o que é o CHTB Marcos Paixão. O CHTB Marcos Paixão é o curso de História e Teologia Batista que eu fundei no ano de 2018. Nesse curso nós apresentamos conteúdos exclusivos, profundos, sobre a denominação batista, desde as suas origens até o presente momento. No nosso site www.chtb.com.br, o aluno ou assinante vai ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Hoje já são quase 100 aulas gravadas em vídeo e os alunos e assinantes têm acesso a esse conteúdo irrestrito. Assinando o CHTB, você pode optar por comprar módulos separados. Você pode, por exemplo, procurar estudar um pouco mais sobre a origem dos batistas, e nós vamos ter no CHTB um módulo que fala sobre esse tema. Você pode também preferir estudar a Confissão de Fé Batista de 1689. E aqui no CHTB nós temos também uma exposição completa dessa confissão, e as aulas estão ainda acontecendo. O aluno também pode adquirir esse material se preferir. A outra opção é você se tornar um assinante do CHTB e pagando um valor mensal de R$50, você terá acesso a todas as aulas que acontecem todas as quartas-feiras no CHTB e ainda vai ter acesso ao conteúdo completo que já foi produzido pelo nosso curso, o CHTB. No nosso site também o assinante pode visitar blogs, ele pode conferir artigos sobre a história e a teologia dos batistas, ele pode conferir links que vão lhe levar a outros pontos na internet que tratam também sobre o conteúdo relacionado aos batistas. No nosso site o aluno pode visitar a nossa livraria. Em cada uma de nossas aulas, uma quantidade muito grande de livros são apresentados com indicações minhas para que o aluno se aprofunde mais naquele conteúdo. Estes livros estão todos com os links no nosso site, na nossa livraria, e o aluno pode comprá-los sem sair de casa e sem precisar fazer uma busca na internet e sem precisar visitar outros sites. Tudo está ali no CHTB Marcos Paixão. Eu quero convidá-lo a se tornar um assinante. Visite o nosso site www.chtb.com.br, assine o nosso curso e desfrute de todo esse conteúdo como muita gente em toda parte do mundo já tem feito. Eu aguardo você.